Então, nesse processo, chegando na sala do atendimento fraterno, porque dentro desse caso da Fabiane, no atendimento inicial, a gente identificou uma problemática, imagine uma situação como essa, e nós vamos então encaminhar para o atendimento fraterno no mesmo dia. E aí, todos esses estão no atendimento fraterno. Nós então estamos falando agora do acolhimento ou da postura de acolhimento que precisa acontecer dentro do atendimento fraterno. Entendemos que o atendimento fraterno já começa lá na recepção, dependendo de como esta pessoa é acolhida, dependendo de como ela é orientada, do quanto de segurança nós passamos para ela, de como mostramos o fluxo e explicamos onde ela vai estar, e ela chega na sala de atendimento fraterno. É importante fazermos um parênteses, e eu acho que eu não abordei com mais detalhes sobre o ambiente no nosso livro, mas precisamos reforçar o seguinte: nós precisamos de uma sala adequada, ventilada, não isolada. Então nós não podemos ficar fechados, com portas fechadas. O ideal é que sejam aquelas portas com um vidro, com um espaço aonde possa as pessoas que estão ali dentro se sintam expostas. E se nós não temos esse espaço, que a gente possa deixar a porta entreaberta, porque não é um confessionário e nós não queremos um nível de intimidade absoluta, nós queremos um nível de acolhimento. Então vamos procurar uma boa poltrona, um sofazinho, cadeiras confortáveis, uma aguinha, um lenço, algo que a gente possa oferecer para criar esta postura de acolhimento e de conforto, mas não de intimidade. Por quê? Porque se existe um nível de intimidade que só aconteceria com a porta fechada e que não aconteceria com a porta aberta, então isso que aconteceria com a porta fechada é indesejável, porque é intimidade demais para o atendimento. Faz sentido? Uhum. Então, assim, dupla, a mesma coisa. Por que nós atendemos em dupla? As pessoas vão dizer assim: ah, mas se nós estamos em dupla, tem pessoas que não vão falar tudo que elas têm para falar. Ótimo! Porque se existe algo que eu só falaria para uma pessoa, mas que eu não falo tendo duas pessoas, é sinal de que esse algo é íntimo demais e ele não deveria ser falado no atendimento fraterno. Que ele vai ser falado para um profissional, para um psicólogo, para um psiquiatra, mas não para nós no atendimento fraterno. Porque nós não estamos buscando um nível de intimidade. Nós estamos buscando compreender a problemática daquela situação para saber como orientar à luz da doutrina espírita. Não precisa que a mulher descreva sua problemática sexual. Não precisa que ela descreva como ela foi traída. Não precisa que descreva o caso de abuso daquela criança. Nós não devemos entrar nesse nível de intimidade, até porque isso desfavorece que a pessoa continue frequentando a casa espírita. Imagine que ela vai falar e se expor, e depois na semana que vem ela vai voltar a casa. E ela não sabe se o atendente falou para as pessoas ou não falou, e quem sabe da sua problemática ou não sabe. Então, quando as pessoas, mesmo quando estamos em dupla, desejam começar a falar de um nível de intimidade, nós devemos interromper. Olha, veja bem, não precisa descrever essa situação, nós queremos apenas saber de como você se sente, de como você está no meio de tudo isso, e já vamos para as orientações doutrinárias, porque não precisamos desse nível de intimidade, porque a gente não tem o que fazer com essa intimidade. Então não devemos revelá-la quando a gente não sabe como manejar e o que fazer, ok? Então nós precisamos de uma sala que proporcione um estado de acolhimento e não desta privacidade no sentido de uma sala fechada ou isolada. Precisamos de um espaço confortável. É importante ter um lencinho, porque as pessoas choram, uma água, porque às vezes as pessoas se emocionam e é um tempo para elas respirarem. É um gesto delicado que também demonstra acolhimento, poder oferecer uma água, um lenço e criar um ambiente confortável para que estas pessoas se sintam acolhidas. A gente não pode confundir também, importante ressaltar, quando falamos de acolhimento com aproximação física. A gente não tem que ficar abraçando, porque nós não conhecemos essa pessoa, não tem que ficar pegando na mão, não tem que ficar segurando na perna, não tem que sentar juntinho, porque não é isso que denota uma postura de acolhimento. Nós estamos falando do acolhimento emocional, ou seja, deste parar e estar atento ao sujeito,
de demonstrar a preocupação com ele, que é diferente de alguém que entra na sala. Ah, então você veio para atendimento só porque o fulana, veja lá pra gente não sei o que, e o que você veio fazer aqui? Deixa eu só pegar uma coisa. E aí a gente fica num tumulto que denota que a gente não está preocupado com aquela pessoa. É desse tipo de acolhimento que nós estamos falando. Nós já preparamos a sala, nós já organizamos o ambiente, já vimos se tem o lixinho, se tem água, se tem o papel, já organizamos tudo para que a gente esteja por inteiro naquele atendimento que se inicia, deixando claro para essa pessoa o quanto ela é importante para nós naquele momento. Isso denota uma postura de acolhimento que não tem nada a ver com o contato com a intimidade física. Vocês acham que isso fica claro assim? Acho que sim. E o outro ponto que complemento talvez é a questão da curiosidade, né? De ficar fazendo perguntas que não vai levar a lugar nenhum, por curiosidade, que não vai trazer o amparo na doutrina. E que daí não tem nada a ver com intimidade, daí não tem nada a ver com atendimento, né? É um conflito do próprio sujeito que não se percebe conflitado, às vezes fica vasculhando a vida do atendido, em especial esse que vasculha, já vou até dando nos dedos, é uma pessoa com perfil de fofoca, que depois vai sair dali e vai dizer, nossa, fulano, você não sabe, atendi um caso, menina do céu, a mulher falou isso, aquilo, aquele outro. Olha minha cara de decepção, porque esse tipo de gente não devia de estar no atendimento fraterno. E a responsabilidade é do coordenador do atendimento espiritual, é do departamento doutrinário, do conselho e do presidente. Porque se nós não sabemos quem são as pessoas que estão fazendo atendimento, como elas conduzem esse atendimento, e se nós somos responsáveis por essa instituição, a responsabilidade é de quem é responsável pela instituição. Então isso é uma falta gravíssima. O atendimento fraterno precisa de uma seleção restrita, precisamos de atendimento em duplas para que sempre tenham pessoas trocando, se avaliando, compartilhando impressões, porque esse tipo de coisa não pode acontecer no atendimento fraterno. O Marlon é rígido. Uma questão depois. Diga, André. No caso de chegar uma pessoa que a gente não tem propriamente uma intimidade, mas a gente conhece, por exemplo, um vizinho que mora no mesmo prédio, mora no mesmo bairro, que a gente vê sempre, ou um colega que trabalha no mesmo ambiente, ele chega pedindo o atendimento. É recomendável que a gente atenda ou peça para algum outro companheiro de tarefa da casa e a gente passa a vez? Qual que é a recomendação? Delicado isso, né? Porque dentro da lógica, o mais recomendado é que a gente caminhe para outra pessoa. Por quê? Porque a gente já tem uma visão daquela pessoa que pode atrapalhar a forma de conduzir o atendimento fraterno, né? E quando eu digo já tem uma visão, já temos um preconceito, a gente já acha que é uma pessoa desleixada, ou que é uma pessoa comprometida, ou que é inteligente, ou que é aquilo. A gente já construiu uma ideia a respeito daquela pessoa que pode interferir na forma de conduzir o atendimento. Agora, se nós convencermos a pessoa de vir ao atendimento e a gente tem um vínculo onde ela diz, então eu quero ir lá para conversar com vocês e tudo, em alguns casos pode ser oportuno nós estarmos no atendimento, mas daí não como atendente principal. Aí como auxiliar da dupla. Por quê? Porque nós já temos um vínculo, aquela pessoa se sente confortável. E André, se eu for lá, qual que é o dia que você vai estar lá? Você vai estar lá na quarta? Então eu vou lá na quarta. Ela já deixou claro que é importante a presença do André naquele atendimento. Então ele estará, mas não conduzindo o atendimento. Está ali na dupla, mas como auxiliar do atendimento. Ok. Né? Alguma coisa do ambiente? O que vocês pensam do ambiente? Não, eu acho que eu ia comentar, reforçar o que tu falou, porque eu acho que esse ambiente acolhedor, assim, agradável, favorece. Bem tipo salinha de casa, digamos assim, sabe? Não cadeiras retas, sem estofado, sem uma coisa meio confessionário, sabe? Uma coisa de madeira, eu estou imaginando isso, distante. Né? As nossas salas de atendimento, a gente tem sofazinho, poltroninha, mesinha com relógio, com água, com lencinho. A gente tenta criar um espaço de acolhimento. É consultório de psicologia, não tem nada a ver, não mistura uma coisa com outra, não seja ignorante, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que classifica um atendimento psicológico não é a sala. O que classifica um atendimento psicológico
é o profissional que lá está e o enquadramento daquele trabalho. Criar um ambiente confortável, a gente está se apropriando do que também os psicólogos se apropriaram, que é criar um espaço de acolhimento confortável para que as pessoas se sintam à vontade para falar das suas dores, que muitas vezes já está difícil. Não é isso que vai caracterizar um consultório, um atendimento psicológico, porque a gente pode estar lá na recepção, sem enquadramento nenhum, em pé e querendo dar uma de psicólogo, se intrometendo na vida das pessoas, né? Então, criar esse ambiente confortável só tende a favorecer. Né? Marlon, eu só queria até fazer uma lembrança da nossa casa, por exemplo, que é simples, né? Não precisa nada requintado. Muitas das nossas móveis que nós temos são doações, inclusive, né? Mas mesmo assim a gente consegue criar um ambiente que fica agradável para as pessoas se sentirem acolhidas, né? Porque não é o chique, né? Não é o suntuoso, não é o caro, né? A única coisa que a gente comprou de verdade são as estantes da livraria que a gente mandou fazer. Que o resto é tudo de doação, mas a gente faz questão de combinar o sofá azul com a cadeira de doação que a gente ganhou azul para ficar tudo azul na sala de atendimento. Faz diferença, né? Não é o mais importante, não é o essencial. Nós conhecemos casas espíritas onde existe apenas um pequeno salão e o atendimento fraterno tem que ser feito no canto, em cada canto do salão, porque não existe uma salinha menor, que se fizer uma sala menor não tem espaço para o passe, não tem espaço para nada. Né? Então, não é o essencial, mas em podendo ter esse tipo de cuidado, nós então valorizamos esse tipo de postura. Então, estamos aqui neste primeiro percurso de acolhimento da pessoa que chega à sala de atendimento fraterno. E dentro desta lógica, para que a pessoa se sinta acolhida e se sinta à vontade para falar da sua problemática, nós acreditamos que ela precisa saber com quem ela está falando. Pense você, uma dor, uma dificuldade, um problema de comportamento, e você simplesmente chegar falando para uma pessoa que você não conhece, para um ambiente que possa lhe parecer estranho. Então nós precisamos fazer essa introdução, este tempinho inicial de fala, aonde o sujeito às vezes nem está ouvindo direito a gente, porque ele ainda está olhando para as coisas, olhando para a nossa cara, para a nossa roupa, para como que a gente age ou reage, e nesse momento ele está definindo se ele vai falar ou se ele não vai falar. Eu lembro de um caso, acho que vocês ainda não me ouviram falar desse caso, de um senhor que ele foi numa atividade que era sobre a morte de entes queridos. Eu fui fazer a palestra da morte de entes queridos e ele chegou lá, foi atendido por uma mulher e aí ele falou do filho que tinha morrido, ele disse que queria conversar com alguém, foi para o atendimento e daí ele disse do filho que tinha morrido, tal, e terminou o atendimento. Eu terminei a palestra e aí ele veio conversar comigo e disse que queria conversar comigo. Aí então fui conversar com esse senhor, verifiquei lá uma sala, providenciei, sentamos, conversamos com mais detalhe e aí ele quis falar de uma problemática que não tinha nada a ver com a morte do filho que tinha trazido ele para o centro espírita. Por que isso? Porque ele fez, se foi melhor ou pior, não sei dizer, mas ele fez uma avaliação de que o Marlon tinha algo diferente para oferecer do que aquela primeira pessoa. Porque ele falou nada com nada, ela veio me dizer, Marlon, ele queria conversar com você, ele já veio falar comigo, falou que o filho tinha morrido, por isso que ele veio na palestra e não falou mais nada. E depois ele traz para mim um caso grave de compulsão sexual. Então veja, ele foi atendido numa circunstância, não se sentiu à vontade para falar e então esperou uma outra oportunidade, que bom que ele encontrou no mesmo dia, no mesmo momento, uma oportunidade para falar. Porque eu sou melhor que aquela pessoa? Não. Mas com certeza porque eu passei mais segurança, porque eu passei uma postura diferente do que aquela mulher passou. Então vejamos que esse primeiro momento é muito importante. Não é para descrever currículo. Eu sou a Soraya, eu sou a vice-presidente do Centro Espírita, eu sou maravilhosa, eu coordeno grupo de estudo, eu tenho um salário de tanto. Pelo amor de Deus. Mas é diferente saber que eu estou falando com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da doutrina espírita e com uma pessoa que está na casa espírita há 10 anos, coordenando um grupo de estudo, fazendo palestra e que trabalha na direção do centro espírita. É claro que faz diferença. Né? Quando nós procuramos um médico, a gente não quer procurar um médico que seja recém-formado,
que não tem uma residência em determinada área. Se você está falando de um problema cardíaco, você quer um especialista, um cardiologista que tenha bastante experiência nisso e nós ficamos mais à vontade. Então, saber com quem eu estou falando também define se eu vou falar da minha problemática ou não. E nesse momento onde a gente ainda está se ambientando, então nós devemos, no meu ponto de vista, não é uma regra absoluta, você não precisa me odiar por discordar, mas no meu ponto de vista nós devemos nos apresentar. Ou eu sou o Marlon Rickdown, estou aqui para que a gente faça o atendimento fraterno, foi isso que você procurou, né? Eu sou coordenador do grupo de estudo, trabalho nessa casa há 22 anos e estamos aqui para poder lhe ouvir e ver como que a doutrina espírita pode contribuir para a sua situação. Então eu falei de quem eu sou e falei do objetivo do atendimento fraterno, que é de ouvir essa pessoa e ver como a doutrina espírita pode ajudar. Mas não tem que decorar isso? Tem que decorar. Que nós estamos ali, nós nos apresentamos e que estamos ali para ouvir essa pessoa e poder e refletir sobre como a doutrina espírita pode lhe ajudar. Porque nós não estamos ali para falar com os espíritos, nós estamos ali para resolver os problemas. Nós já definimos que o objetivo é trazer luz, o roteiro no labirinto, oferecer esperança no desencanto, e com isso nós vamos já fazer o primeiro enquadramento, dizendo para a pessoa o que nós estamos fazendo ali. Então, a gente também pode falar do sigilo, né? De que a gente está ali sob um cuidado de sigilo, de que tudo que nós conversarmos ali na sala vai ficar restrito àquela sala e que ela não se preocupe, de que não é algo para que ela se sinta exposta, porque o nosso objetivo é ouvir e ver como a doutrina espírita pode contribuir para a sua problemática. Pode quebrar o sigilo? Vamos fazer aqui um parênteses rapidinho. O sigilo, ele deve ser quebrado quando os direitos humanos estão sendo feridos. Chega alguém dizendo de um assassinato que ele cometeu. Podemos quebrar esse sigilo? Não. Agora, quando o sujeito diz que ele está pensando em matar uma pessoa, corre-se o risco dos direitos humanos serem feridos. Quando o sujeito diz que ele desconfia que o seu sobrinho está sendo abusado sexualmente pelo padrasto, os direitos humanos estão sendo feridos. Quando a mulher diz que a sua mãe idosa está sofrendo maus tratos do seu marido, os direitos humanos estão sendo feridos. E cada casa vai precisar discutir nesse tipo de situação com o conselho da sua casa espírita quais as providências que serão tomadas, que tipo de encaminhamentos ou de percurso nós faremos nesta situação. Porque quando os direitos humanos estão sendo feridos, é até errado talvez essa frase, mas quando estão sendo feridos, para dizer, está acontecendo aquilo ali, se nós não fazemos nada, nós somos coniventes. E aí, nesse sentido, a gente está cometendo um crime. Deveria ter feito algo para evitar. Eu tenho uma questão. Quanto a gênero, porque as pessoas têm dificuldades em falar sobre os seus problemas mais íntimos. Existe alguma recomendação em atendente mulher atender mulheres, atendente homens atender homens? Tem vários pontos de vista sobre isso, sabe, Soraya? Tem gente que defende que nós deveríamos ter uma dupla, um homem e uma mulher em todo o atendimento, mas o que eu vejo da realidade, não só no nosso país, mas em todos os lugares que eu passei, é que assim, é tão pouco atendente que não dá para escolher. Então, o dia que a gente conseguir escolher mulher para atender mulher, homem para atender homem, e uma dupla de homem com mulher com não sei o quê, é porque tem muito atendente, né? Então, eu nem tenho pensado nessa situação, porque a maioria dos casos nós não temos estas escolhas assim. Agora, uma coisa que eu penso é que não é necessariamente o gênero que vai definir, né? Porque eu posso ter uma mulher mais bruta, grosseira, que está atendendo uma outra mulher. E eu posso ter um homem afável, né? Como o Divaldo Pereira Franco, que você nem enxerga se é homem ou se é mulher, porque é uma alma tão boa que exala cuidado, que exala afetividade, que pouco importa se seja um homem ou uma mulher. Então, mais do que ficarmos preocupados com o gênero de pessoa para o atendimento, nós temos que nos preocupar com a qualificação dessas pessoas para que elas façam um bom atendimento, para que elas tenham um comportamento empático e que saibam acolher as pessoas quando elas chegam na casa espírita. Ok. Boa essa minha resposta, né? Bom, eu só fiquei preocupada por causa do exemplo que você deu do senhor que se sentiu mais à vontade com você do que com a atendente mulher.
Mas sabe que no fundo, eu não acredito que foi essa questão. É. Eu acredito que foi pelo comportamento puritano daquela mulher. Faz sentido. Porque, né, conhecendo a mulher com um comportamento altamente puritano, cheio de não me toque, cheio de cuidados, e eu tenho uma impressão de que esse comportamento puritano dela é que impediu desse homem falar. Que exala, né? Não Exala. é dito, não é verbalizado, mas exala. Porque eu poderia ser um homem, mas com um comportamento todo puritano e que também não abriria espaço para ele falar. Perfeito. Eu também tenho uma questão com relação ao sigilo, no caso que a pessoa está sendo atendida e ela verbaliza para quem está fazendo o atendimento que aquela situação é a última tentativa dela para não se suicidar. Ela anuncia que vai... Aí você não está ajudando, André. Não. Você não está ajudando, falando que não está ajudando, porque isso é um caso muito difícil. Se a gente quebraria o sigilo nesse caso. Quando a pessoa declara a ideação suicida, no sentido de que ela está prestes a cometer suicídio, nós não podemos deixá-la sair sozinha. Não pode, porque a gente não tem garantia, André, se ela não vai sair dali e cometer suicídio. E aí é nossa responsabilidade. Então, esse momento tem que rebolar. Por quê? Porque nós vamos ter que convencê-la de entrar em contato com algum familiar ou de convencê-la a ir a uma unidade de saúde ou algum pronto atendimento que o seu convênio lhe atenda. Não podemos deixar que uma pessoa que declara ideação suicida, que vem ali como uma última alternativa, saia dali sozinha, sob o risco de que ela cometa suicídio. Então, nessa circunstância, nós talvez vamos levar 1 hora, 2 horas, 3 horas se precisar, até que a gente consiga convencer esta pessoa de entrar em contato com um familiar, com um amigo, com alguém que possa acompanhá-la. E se ela não tiver ninguém, ou se ela não entrar em contato com ninguém, nós vamos conversando e aí a gente vai ter que ir manejando devagar, mostrando o quanto nós estamos preocupados com ela, o quanto nós lhe queremos bem e que ela precisa procurar um atendimento. E nós vamos acompanhá-la até a unidade de saúde, até o pronto atendimento, porque essa pessoa não pode estar sozinha. E aí lá na unidade de saúde, quando ela estiver sob o cuidado de um médico, então aí nós não temos mais responsabilidade. Mas enquanto ela não estiver sob o olhar ou um cuidado de uma outra pessoa, é nossa responsabilidade sim. Quem sabe depois, André, a gente ainda possa voltar nessa situação, se você tiver mais algum meandro, e o André é advogado, então ele pode nos ajudar a refletir mais sobre isso, de algum detalhe, porque essa questão do suicídio é uma problemática grave e que nós precisamos saber bem aonde nós estamos pisando e como conduzir esse atendimento. Porque depois que comete suicídio, aí não adianta. Devia ter acompanhado. Meu Deus, se soubesse que ia cometer suicídio, a gente teria feito alguma coisa. Daí não dá mais. Nós precisamos ter todos os cuidados para que isso não venha a acontecer. Né? Então, falamos da sala, da postura de acolhimento que nós precisamos ter, olhar no olho da pessoa, perguntar o seu nome, deixá-la à vontade na sala, se apresentar, falar do objetivo do atendimento fraterno e do sigilo. Fazemos de uma maneira, uma introdução para que a pessoa fique à vontade, para que tenha passado aquela preocupação inicial, para que daí então a gente conduza o atendimento dizendo, então, fulano, como podemos lhe ajudar? Ou o que lhe traz ao atendimento fraterno? O que você queria nos falar? Aí você vai ver a frase que você se sente mais à vontade para dar o start para essa conversa, depois de termos quebrado aquele gelo inicial, para que a pessoa então comece a falar da sua problemática. Quanto tempo que nós temos aí? 6 minutos. Então, a gente vai deixar para o próximo vídeo a continuidade, porque nós vamos pegar cada um destes casos agora, o caso da Fabiane, o caso da Soraya, o caso do André, para entender um pouquinho mais, porque aí nós estamos no segundo passo. O primeiro passo é a recepção desta pessoa no atendimento fraterno, poderíamos dizer, o acolhimento dessa pessoa. É um passo importante, receber esta pessoa na sala de atendimento fraterno, demonstrar o nosso interesse por ela.
O segundo passo é o ouvir. Então é o momento onde nós vamos ouvir o que ela tem a nos falar, qual é a sua demanda, qual é a sua problemática, para que depois a gente faça os enquadramentos necessários. Então nós vamos precisar ouvir um pouquinho mais de cada um desses casos e aí eu vou fazendo os encaminhamentos necessários. Ok? Ok.